Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático, e neste vídeo a gente vai fazer o Power Rank do esporte na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo. Quem conseguiu desempenhar bem, quem foi protagonista, quem iniciou voando, quem só fez ali o feijão com arroz e o tarra regular e quem já iniciou abaixo nessa Série A gente vai ver a partir de agora. E a gente já vai começar no gol, né? Para mim o Kaique França na tarde e noite de ontem foi protagonista, né? Um goleiro que existe muita desconfiança por parte do torcedor do esporte, de uma ala da torcida do esporte, melhor dizendo, né? Que Kaique França não é goleiro para a Série A. Eu acho que já está mais que provado que o Kaique França está preparado para esse nível de exigência, né? Não é um goleiro do nível do Magrão, não é. Eu acho que dificilmente o esporte encontrará outro, a não ser que vá moldando esse goleiro ao passar do tempo. Mas o Magrão ontem ficou orgulhoso da atuação do Kaique França, porque foi um goleiro seguro, que passou segurança para sua defesa, para o seu time, principalmente nos momentos de maior pressão da equipe do São Paulo. Foi um goleiro que fez intervenções muito importantes e que fizeram o esporte conquistar um ponto na capital paulista. Um goleiro que fez aquela defesaça na cabeçada do Caleri. Um goleiro que fez intervenções importantes nos cruzamentos, nas batidas cruzadas, nos chutes de fora da grande área. Então, para mim, o Kaique França é um dos protagonistas do esporte na primeira rodada. A gente vai para outro protagonista para mim, Hereda. O Hereda, para mim, foi protagonista e eu vou dizer por quê. Porque foi um lateral fabuloso nos minutos que teve em campo. Um cara que defensivamente foi muito bem coordenado junto do Lucas Lima e do João Silva naquele setor. A equipe muito bem sólida, né? A gente pode dizer assim, o time do esporte, que criou muita dificuldade à equipe do São Paulo. O Hereda venceu muitos duelos contra o Wendel, venceu muitos duelos ali quando o Luciano caía por aquele setor, venceu muitos duelos depois que o Ferreirinha entrou no segundo tempo na equipe do São Paulo, não se criou nos minutos que o Hereda teve em campo. E quando foi para frente, o Hereda era um atacante, era uma peça importante para que o esporte ganhasse campo. Em muitos momentos o esporte teve, como a gente já mostrou em análise, eu até convido a você depois para assistir a análise de Sport São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. O Hereda e o Sport não teve o acabamento final. Mas o Hereda participou, por exemplo, da segunda melhor chance do Sport no primeiro tempo, que foi aquela finalização no rebote da falta mal cobrada pelo Sérgio Oliveira na barreira. Ele pegou de fora da grande área e meteu na gaveta. O Rafael foi lá buscar. Então, para mim, o Hereda foi um protagonista desse time do esporte. O João Silva, para mim, entra como tá voando, jogadoraço, né? Existia muita dúvida do João Silva e ele vem mostrando jogo após jogo que foi um acerto imenso do departamento de scout do esporte. A sua contratação, um cara que tem um perfil de liderança, uma liderança tranquila, um cara que se comunica, que protege bem a grande área, que tem uma boa velocidade para fazer as coberturas, como a gente viu, no momento que o Hereda precisou, escorregou, ele foi lá, fez a cobertura junto do Lucas Lima também. Então, para mim, tá voando nessa primeira rodada de Série A. O Chico, cara, o Chico também. O Chico teve um papel ali difícil em muitos momentos de lidar com o Caleri, né? O Caleri é um cara que usa muito o corpo. E o Chico teve um trabalho ali redobrado junto do João Silva. Então, para mim, fez uma partida de tá voando. Teve um pouco de dificuldade, é bem verdade, na construção, mas defensivamente foi muito importante na proteção da grande área e também nas coberturas próximas ali do Igor Cariús, perdão. E o Igor Cariús, para mim, eu acho que fez um jogo de tá voando, gente. Por que fez um jogo de tá voando? Porque no que concerne no papel do lateral, ele contribuiu bem. Defensivamente, muito sólido, a não ser pela primeira aparição dele, com 1 minuto de jogo ali, onde ele escorregou e o São Paulo avançou, criou uma situação de 2 contra 1 no Chico e conquistou o pênalti ali, o Luciano. Mas depois fez um jogo muito tranquilo. Quando subia, conseguia fazer o esporte sair de trás também. Tanto é que ele, junto do Leno Lobato, cria a chance de falta ali, né? Que depois é cobrada pelo Sérgio Oliveira e, consequentemente, a finalização do Hereda. Então, no que concerne ali a função do lateral, acho que fez uma exibição muito boa nesse primeiro duelo com o São Paulo. O Rivera também, importantíssimo nos duelos, para mim tá voando, um jogador que vem numa sequência boa e estreou na Série A com esse pensamento e com esse nível de exibição, ganhando os duelos individuais, fechando muito bem o corredor central. Ele não é tanto esse jogador posicional ali,
É um jogador muito mais agressivo, de subir pressão, de ganhar esses duelos 1 contra 1, mas conseguiu fazer muito bem esse papel nesse 4-1-4-1 que o Sport jogou contra a equipe do Tricolor Paulista, do Zubeldia, e fez bem. Conseguiu ali dar esse suporte, fazendo algumas coberturas, entrando na linha defensiva quando o zagueiro fazia a cobertura. Um jogador muito concentrado, para mim fez uma estreia de tá voando. Duqueiroz cometeu o pênalti, mas depois eu acho que fez uma exibição bem regular até o tá voando. Não colocaria o tá voando, mas eu acho que como a gente não tem um status abaixo do tá voando e acima do regular, eu acho que o Duqueiroz para mim fez uma exibição regular. Eu acho que conseguiu entregar o que foi pedido, foi muito importante nos encaixes setorizados, sendo agressivo, tendo o time correto. Faltou um pouco do jogo com bola dele. Eu acho que não foi tão protagonista nesse jogo com bola para subir, chegar no tá voando. Sérgio Oliveira para mim foi protagonista. E eu vou dizer por quê. Porque o Sérgio Oliveira foi um cara importante sem bola para subir pressão, para ser agressivo, para tirar espaço, para ganhar duelos de segunda bola, porque na primeira bola ele não consegue ir lá em cima, mas de segunda bola muito bem posicionado. E quando teve a bola, nos poucos momentos que o Sport rivalizou a posse de bola com o São Paulo, ele foi o cara. Ele foi o cara de baixar, ele foi o cara de fazer as inversões, ele foi o cara de ditar o ritmo, de tentar cortar um pouco do volume do São Paulo. Então, para mim, o Sérgio Oliveira foi protagonista e nos momentos de maior chance que o Sport teve, ele esteve envolvido. Na falta, porque foi uma falta pífia, e aí a bola sobrou. No contra-ataque, que ele deu uma bolaça pro Lene Lobato fazer o facão nas costas do Alan Franco. Ele também estava envolvido, então foi um jogador muito importante nesses momentos. Para mim, fez uma partida de protagonista. Lucas Lima, para mim, protagonista total, e aí o torcedor acho que não vai entender, vai achar um ponto de incoerência, porque o Lucas Lima não fez um jogaço vistoso, não botou o jogo debaixo do braço. Gente, mas o futebol de 90 minutos, de 100 minutos que é hoje, você tem aí 3 minutos com bola. 3 minutos com bola, em média, cada atleta. E o jogo sem bola do Lucas Lima foi fantástico, cara. A entrega que o Lucas Lima deu ao Sport, ao coletivo do Sport, nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que mostra o espírito de equipe, quão esse jogador evoluído para se doar, para não ter... Não, eu quero jogar com bola. Não, é um jogador que joga pro time. Tá compenetrado, um jogador que tá... aliado aos objetivos do clube na temporada, principalmente na Série A. Então, foi um jogadoraço ali junto do Hereda, foi um jogadoraço porque ele foi em muitos momentos o gatilho de subida de pressão, tanto é que ele ficou puto com o Pablo em alguns momentos, porque o Pablo demorou para subir pressão, e ele foi um jogador ativo lá na frente para subir pressão, ativo lá atrás baixando, coisa que poucos pontas no esporte hoje têm competência e qualidade e caixa para fazer, e o Lucas Lima fez, por isso que joga em muitos momentos mais aberto, nesses jogos de sarrafo mais elevado, porque ele cumpre bem o papel, ele cumpre bem a função. E quando teve a bola, ele esteve envolvido nos principais momentos do esporte. O esporte invertendo essa bola de corredor, ele invertendo ou ele sendo o alvo. Ele teve envolvido naquele contra-ataque que o esporte teve, e aí ele fez o passe para quem? Para o Pablo fazer o facão que perdeu a chance contra o Rafael. Então foi um jogador que sem bola foi exuberante e quando teve a bola foi determinante para que o Sport conseguisse ter uma imposição diante do São Paulo. Então por isso eu considero ele como protagonista. E aí a gente vai pro Lene Lobato. Para mim fez um jogo de tá voando, cara. Foi um jogo de tá voando porque eu vou dizer, estreia do Lene Lobato em Série A. Existia muita dúvida de se o Lene Lobato iria fazer o que vinha fazendo no Campeonato Pernambucano e Regional, Copa do Nordeste. E ele mostrou que entregou um pouco mais. Conseguiu entregar um pouco mais, né? No sentido de que de fazer o facão, ele conseguiu fazer bem. E aí, na chance que ele teve, por muito pouco ele não fez o gol. E defensivamente, ele foi muito superior ao que ele vinha sendo. E o nível de exigência que ele tinha tendo, que vinha sendo exigido dele, né? Então ele defensivamente foi muito bem, fazendo os encaixes setorizados que o Pepa tanto exigiu do esporte, subindo a pressão, dando suporte ao Igor Cariús no setor esquerdo. Então foi um jogador que para mim entrou com a mentalidade de Série A e que passou nesse primeiro teste, foi o Lene Lobato. E o Pablo, cara, para mim o Pablo também tá voando porque foi importantíssimo. Foi importantíssimo na subida de pressão, foi importantíssimo no desafogo que o Sport tinha na bola longa, ele estava lá disputando.
ele chegou a criar situação de gol, fazendo o pivô, então foi um jogador vital para a equipe do Sport nos momentos que o Sport tinha a bola e também sem a bola. Então, para mim, foi um início muito promissor do Pablo. Claro, faltou aquela coisa que faltou para todo mundo, né? O detalhe final, a finalização, o gol, o detalhezinho, né? O esmerilhar do cruzamento, né? do passe. Mas eu acho que, no geral, essas foram as atuações do time titular da equipe do Sport. E aí o Sport fez algumas alterações, né? No primeiro momento entrou o Arthur, e aí para mim o Arthur fez um jogo bem regular. Acho que conseguiu ali segurar algumas bolas, disputar. Não foi tão brilhante como o Pablo, mas ele mantém bem a regularidade. O Carlos Alberto, eu acho que o Carlos Alberto... Eu vou colocar o Carlos Alberto como regular, cara. Mas assim, faltou um pouco ali do Carlos Alberto defensivamente. Eu acho que o Leno Lobato estava entregando mais. Tanto é que a jogada da finalização do Caleri surge porque o Carlos Alberto não é tão agressivo em cima do Igor Vinícius. E ofensivamente ele tentou ali alguma coisa, tentou fazer um pouco mais de volume, tentou segurar a bola. Eu acho que para esse nível de exibição de Série A, para esse nível de sarrafo, eu acho que ele foi regular. O Domingues também entrou e não comprometeu muito. Eu acho que fez o seu papel, conseguiu renovar as energias do setor do meio campo, conseguiu ser agressivo, conseguiu disputar, conseguiu brigar naquele setor. Então, para mim, fez uma estreia na Série A regular. O Barleta, para mim, também foi regular. Eu acho que o Barleta fez até melhor do que o Carlos Alberto, né? É um jogador que conseguiu dar velocidade, renovar as energias pelo lado do campo. Teve lances de individualidade, de conseguir sofrer falta, de segurar um pouco mais a bola lá na frente, mas faltou o que faltou a todo mundo, né? A questão do push final, da finalização, da bola que deixa o companheiro numa situação vantajosa. No geral, eu acho que foi regular. Matheus Alexandre, para mim, entrou mal, e aí eu acho que não é uma perseguição ao jogador, nunca isso. Eu acho que a gente tem que separar isso. É um jogador que eu acho que pode contribuir bastante para a equipe do Sport, é um jogador que tem lastro de Série A, mas que entrou mal, né? O Ferreirinha não se criou com o Hereda, mas com o Matheus Alexandre teve 2, 3 oportunidades ali que geraram muito perigos e o Kaique França foi determinante. Por quê? O Matheus Alexandre estava tentando fechar o cruzamento, né? E deixou o fundo pro Ferreirinha. O Ferreirinha sai para os dois lados. E aí deixou o fundo, o cara passou, puxou para a perna esquerda e deixou o Matheus Alexandre lá na saudade. Então o Matheus Alexandre deitou muito mal. Depois conseguiu até equilibrar, mas eu acho que o impacto muito maior foram essas ações do Ferreirinha. Eu acho que deixou ele num nível mais abaixo dos demais. O Lucas Cunha acho que não dá para avaliar tanto. Entrou ali depois que o Igor Cariús sofreu uma concussão, né? Uma bolada lá no rosto. E aí eu vou colocar ele como regular. Então, para mim, esse é o Power Rank do Sport na primeira rodada contra o São Paulo. Concorda, discorda? Comenta aqui e participa com a gente e faz o jogo direto alcançar milhares de torcedores rubro-negros pelo país. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de março. Falta apenas um dia, mas quero ver se a torcida do esporte mostra sua força e ajuda a gente a chegar a essa marca.